E aí galera do canal Nunca Critiquei, tudo bem? Começando o nosso vídeo de hoje, primeiramente vou pedir desculpas porque na quinta-feira teve São Paulo e Grêmio e eu acabei não gravando o vídeo. Tão acostumado com um jogo só por semana, acabei me atrapalhando e não fiz o vídeo de São Paulo e Grêmio. Então hoje eu vou tentar ser breve na análise aqui pra gente falar um pouquinho de São Paulo e Grêmio e falar também de São Paulo e Cruzeiro, um empate 1-1 na quinta-feira e a vitória do São Paulo hoje, os dois jogos em casa, por 1-0, gol do Diego Souza. Contra o Grêmio, você torcedor, tem aquele lugar da sorte, aquela atitude que você faz, se você faz você não muda, se você muda de rádio, seu time faz o gol, aí você fica naquela rádio, se seu time não faz gol, você vai mudando até uma hora que acontece. Você tem esse tipo de superstição? Pois é, no jogo contra o Grêmio, tava 1-0 pro Grêmio, eu tava correndo na esteira na hora do jogo, e aí entrou o pronunciamento do presidente Michel Temer, porque foi no dia 15 de novembro, dia da proclamação da República. Quando voltou para a narração da rádio, o narrador falou, nesse intervalo aí que vocês acompanhavam o pronunciamento, o São Paulo empatou o jogo. Nessa hora eu falei assim, ô Temer, volta, fala mais um pouquinho, vai que o São Paulo faz outro gol, né? Foi aquele negócio de torcida, superstição de torcedor, mas é tudo maluquice, tá? Mas vamos falar um pouquinho da postura do São Paulo. Depois que o Aguirre saiu, o Jardine começou a mudar um pouquinho o estilo das substituições e do perfil do São Paulo em algumas jogadas, em algumas situações. São Paulo, quando fazia o gol com o Aguirre, imediatamente você já podia se preparar que o São Paulo ia recuar, dar campo pro adversário e muitas vezes acabava sofrendo um empate. Com o Jardine, eu não vou ficar de blá 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 aqui que ele mudou o perfil do São Paulo, porque ainda não deu tempo. Mas substituições de retiradas de atacantes e homens de meio e homens de criação para colocar defensores, isso não ocorreu e não tem ocorrido nesses dois últimos jogos. Eu sou um cara muito crítico ao Araruna, que é um jogador jovem do São Paulo, mas que é muito defasado, fraquinho demais e tudo mais. Hoje ele entrou, só que ele é um volante e entrou para substituir um volante que estava cansado. Aí, é isso. É jovem, então bota para correr nesse tipo de situação. Mas não num jogo contra o Flamengo, por exemplo, que o São Paulo estava ganhando e precisava segurar a bola. Não é nessa situação. Então o São Paulo tem que acordar um pouco nesse perfil de substituições e nesse perfil de se posicionar em campo após fazer o gol. O próximo jogo é contra o Vasco, lá em São Januário. Aí faz 1-0, vai ficar recuando na casa dos caras. Aí vai tomar coco, irmão. Vai tomar coco, não vai ter jeito. Não vai ter jeito, vai acabar tomando coco. O time do São Paulo, a melhor fase que o São Paulo teve no Campeonato Brasileiro foi quando o São Paulo tinha o Everton pela esquerda, tinha o Rojas pela direita e ainda tinha o Regis como lateral, que ajudava muito ofensivamente quando entrava em campo. Às vezes ele não era o titular, mas quando entrava e ajudava demais. São Paulo, depois que o Regis teve os problemas, saiu do time, Rojas se lesionou e o Everton se lesionou, só foi decaindo. E precisa ter jogadores de frente com mais velocidade. Hoje o São Paulo depende exclusivamente do Diego Souza. Se o Diego Souza não faz o gol do jogo, acabou, o São Paulo não vai fazer gol. E o Diego Souza, convenhamos aqui, né? São Paulo toma um empate, precisa fazer 2-1 com a velocidade do Diego Souza, parecendo uma carreta manobrando numa rua sem saída. Aí fica difícil, né? Fica complicado. O Carneiro ainda corre, mas ele corre, né? Ele tem uma visão ainda um pouco, acho que as jogadas que eu vi do Carneiro até hoje, achei a visão dele inteligente em algumas jogadas. Mas acho que ainda falta adaptação, entrosamento à equipe do São Paulo. Agora, para o ano que vem, se quiser brigar por título, tem que repensar essa questão de teto, não pago mais que isso para jogador. Todos os outros times pagam mais do que isso. E o jogador acaba preferindo ir para outros times do que vir para o São Paulo. Porque o São Paulo não briga por títulos. Ele quer ir para equipes que briguem por títulos. Porque isso o valoriza. Se o São Paulo vai continuar nessa de teto, dessa posição,
vai ficar lá, mantendo as contas em dia, legal, melhorou bastante a questão das contas, mas vai ficar só nisso, na questão de conta. Nós vamos ter que levantar superávit no final do ano e falar, superávit, porque título não vai rolar. Então o São Paulo precisa mudar essa cara aí. E outra coisa, pra gente finalizar aqui, o nunca critiquei. Nunca critiquei. Eu vou optar por fazer um cara que eu critiquei muito, mas que hoje contra o Cruzeiro foi fundamental, se matou em campo, que foi o Hudson. Então, assim, o meu nunca critiquei, nunca critiquei com todas as aspas do mundo, porque eu já critiquei bastante, sou bem crítico ao Hudson, né? E também vou colocar um não critiquei verdadeira, que eu nunca critiquei verdadeira, que é o Arboleda. O Arboleda na equipe do São Paulo não é compreensível porque ele chegou a ser reserva no time do São Paulo. Não dá pro Arboleda ser reserva. Então eu vou colocar 2 nunca critiquei. O nunca critiquei pelo Hudson, que ele jogou bem no jogo de hoje, e o nunca critiquei, que eu nunca critiquei de verdade, que é o Arboleda, que é um monstro, é o nosso Arbolenda, tá bom? Galera do canal Nunca Critiquei, no final de semana a gente volta a se falar. No final de semana não, na sexta-feira. Não vou esquecer de fazer do jogo contra o Vasco não, que é na quinta, tá bom? Grande abraço, até a próxima.